A partir de agora você vai conferir o documentário Fotografando o Passado. Uma jornada pela fotografia do Piauí. E olha, se você gosta de foto, você gosta de foto, Grazi? Muito. É? O que é que te faz te lembrar foto? Minha família, meus amigos, bons momentos, tudo isso é maravilhoso. Viagens também Viagens, ficam sempre na fotografadas e memorizadas, não é isso? Por exemplo, eu adoro Oeiras, a nossa primeira capital, São Raimundo Nonato, da Serra da Capivara, e você, de lugares do Piauí que você já tenha conhecido e que está guardado na sua memória com fotografias. Eu adoro lembrar da minha cidade, da minha terrinha natal, Luzilândia, do nosso litoral, Parnaíba, do centro histórico, e essas fotos, essas fotos que vocês estão conferindo, a gente falando já dos lugares, elas pertencem a Aureliano Miller. Aureliano Miller será um dos nossos convidados aqui nesse documentário, né? E ele vai traçar, a partir do pai dele, o seu Guilherme Miller, a história dos últimos 50 anos da fotografia do Piauí, que é sempre muito bom a gente está relembrando, e esse documentário está possibilitando isso. Através de uma narrativa que contará a história, teremos entrevistas com especialistas e fotógrafos piauienses, fotógrafos de fora, mas que escolheram Piauí para morar, trabalhar e registrar a nossa história, além de uma extensa coleção de imagens históricas e contemporâneas. O projeto Fotografando o Passado, uma jornada pela história da fotografia no Piauí, é de grande relevância para a sociedade do Piauí, por várias razões. Primeiro, ele desempenhará um papel importante na preservação da história e da memória cultural do Estado, através da exploração da evolução da fotografia, desde suas origens até o cenário atual. O projeto ajuda a manter vivos os momentos e as pessoas que moldaram o Piauí ao longo dos anos. Além disso, o Fotografando o Passado destaca o impacto da fotografia na sociedade, mostrando como ela documentou eventos históricos, influenciou a cultura e a identidade piauiense e moldou a forma como as pessoas se veem. Isso contribuiu para uma apreciação mais profunda das artes visuais e da importância da preservação da história local. A fotografia é uma ferramenta poderosa para contar histórias, e ao mergulhar nas imagens do passado e do presente, o projeto busca reconectar as pessoas com sua herança cultural e inspirar uma maior valorização da fotografia como arte e meio de registro histórico. O Piauí, um estado do Nordeste do Brasil, tem uma história rica e diversa, mas muitas vezes a história da fotografia local é subestimada e pouco valorizada. Esse projeto nasceu da vontade de preencher essa lacuna e fornecer uma plataforma para a preservação e celebração da história fotográfica do Estado. No documentário Fotografando o Passado, uma jornada pela história da fotografia no Piauí, tem a colaboração de especialistas, instituições culturais, fotógrafos locais e entusiastas da história. Temos o compromisso de iluminar a história da fotografia no Piauí, evidenciando o seu papel na construção da identidade piauiense ao longo dos anos, valorizando a cultura e histórias locais, contribuindo para a preservação dessas riquezas para as futuras gerações com a nossa arquitetura. Você foi conversar com o Aureliano Miller, né? Isso, não é isso? Ele é que é um dos grandes fotógrafos do Piauí e gentilmente nos recebeu. E para a gente contar essa história, essa jornada da fotografia no Piauí, a gente não poderia deixar o Aureliano Miller de fora. Por quê? Porque ele tem fotos políticas dos lugares de Teresina. Ele vai falar também do livro, né, que ele editou e que fez uma exposição. Se você quer conferir um pouquinho da foto, bora, que tal a gente ter Aureliano Miller. Agora, Fotografando o Passado, uma verdadeira jornada, uma viagem pela fotografia do Piauí. Se a gente for falar em fotografia, tem que ter Aureliano Miller. Satisfação. Da minha. Pois é, o Aureliano Miller que dispensa a apresentação. A família Miller, Aureliano, antes de falar de você, né, porque, por exemplo, se eu fosse começar aqui no nosso bate-papo,
Quem foi o responsável por você hoje ser um dos principais fotógrafos do Brasil? Foi meu pai, porque eu o acompanhei desde cedo nas viagens que ele fazia, muita cobertura para o governo, e eu o acompanhava. Isso em que ano? Na década de 75, 73 para frente. Então você teve o privilégio de acompanhar seu pai ainda adolescente nessas viagens. Correto. Né? E era uma realidade diferente, porque a fotografia era uma paixão ainda no filme, ainda. Conta pra gente como é que era nesse tempo aí que você começou a ter contato com a fotografia. Realmente a fotografia antigamente era bem diferente, porque tinha um químico, a revelação, né? Uhum. E era um negócio que encantava. Você mergulhar, dar uma exposição num papel e numa câmera escura, que na realidade não era câmera escura, era uma câmera com a luz vermelha, para não reagir o papel, o químico. Então você dava a exposição e colocava no revelador, que é transparente, uma água, e ia surgindo aquela imagem. Era um negócio bem diferente. Aí depois ia para o fixador, antes do fixador, no estabilizador, para cortar o efeito do revelador. E para o fixador e por último a lavagem, que tinha que ser bem feita para dar durabilidade da fotografia. Como é que era o nome completo do seu pai, Aureliano? Guilherme Barreiros Miller. E o Miller, aqui para o Piauí, é um sobrenome, né, vamos dizer assim, diferenciado. A origem de vocês? O meu avô, pai do meu pai, era alemão, de Colônia. Veio para o Pará, ele era engenheiro de estrutura e parte de eletricidade. E lá casou com a Índia. Uhum. E constituiu família, e meu pai nasceu no Pará. Descendente de índio com alemão. Alemão, uma mistura, né? Uhum. Loucura. E aí de lá ele veio para o Piauí. De lá ele veio para o Piauí. Ele viu no jornal um anúncio do governo da época, que era Leônidas Melo, precisando de uma pessoa para trabalhar na imprensa oficial do Piauí, na clichêria. E meu pai tinha essa formação. Aí veio, foi contratado pelo governo, né? Uhum. Aí começou também, ele entendia de fotografia, viu que estava carente o governo, começou a viajar com o governador para o interior. E nessa viagem dele foi para Inhuma e conheceu minha mãe, que era descendente de português. E casou com ela e teve 11 filhos. 11? Uhum. Mas você já nasceu aqui no Piauí? Nasci em Teresina. Nasceu em Teresina. Todos nós nascemos em Teresina. Então o ex-governador Leônidas Melo tem, vamos dizer assim, uma importância grande da vinda do seu pai para o Piauí, que inclusive leva o nome do Arquivo Público do Piauí, né? Que é um dos maiores acervos de fotografia. Justamente. Né? Então é motivo de orgulho o seu pai já ter vindo trabalhar com o governo e ele deixou o nome marcado. Né? Por exemplo, se você fosse resumir numa frase o que representou o Guilherme Miller? O Guilherme Miller, Piauí, deixou o passado registrado. Não se pergunta como é que a gente pode explicar. Ele é o museu da fotografia no Piauí, do registro dos acontecimentos sociais, do desenvolvimento do Estado, de tudo que acontecia na época ele fotografava, e ficou essa memória do Piauí aí para futuras gerações saber como era a vida no Piauí naquela época. E a partir de quando assim que o Aureliano Miller começou a sobreviver da fotografia no Piauí? Em 83 eu já fotografava casamento, festa de 15 anos,
eventos, trabalhei para o Grupo Claudino também. E você também acompanhou quais governadores aqui no estado do Piauí? Já que seu pai começou com o Leônidas Melo. O Lucídio Portela, Djalma Veloso, assim, já acompanhando meu pai. O Guilherme Melo. O Guilherme Melo que substituiu o Napoleão. O Napoleão também eu participei. O Mão Santa. E o Elton Dias também fiz fotografia, não o acompanhando, mas fotos publicitárias. E como é que foi a relação, por exemplo, de seu pai e sua também com o ex-governador Alberto Silva? Com Alberto Silva, meu pai foi onde ele trabalhou mais, que o Alberto Silva desenvolveu muito, abriu um leque muito grande de obras. E essas obras ele queria que todas fossem registradas, do começo ao encerramento da placa. Meu pai trabalhou, não é à toa que ele garantiu 11 filhos. Eu queria que você falasse um olhar, um lugar, Piauí em fotos. Isso aqui é um álbum de uma exposição que eu fiz no Coco Bambu, um pouco das belezas do Piauí. A exposição foi muito boa, foi um sucesso, vendi muitos quadros. Realmente você tem um olhar clínico, cara. Olha só isso aqui. Aqui são os kites lá na Barra Grande. Na Barra Grande, que já é conhecido internacionalmente, né? E como é que foi, por exemplo, você foi um dos primeiros, né, a fotografar, por exemplo, essa árvore penteada, né, que virou cartão postal do Piauí. Justamente. Né, na década de 80, quem queria mandar um cartão postal. Aí tem Pedra do Sal também. Quais foram as fotos assim? E virou também cartão de telefone na época. Isso. Eu me lembro muito bem. Ó, essa sua foto aqui do Delta também é uma dos primórdios. Que essa foto aqui é uma das únicas que mostra as 5 bocas de rios aí entrando no mar. Massa, cara. Muito bonito mesmo. Aqui são andorinhas. A revoada dos Guarás lá no Delta. Lá no Delta. Aqui a gente vê esse peso aqui, não é isso? Correto. A revoada dos Guarás lá no Delta. Olha aí, criadoeiras. Mostrando a beleza do Piauí. Muito bem. E fica até aqui a sugestão, porque você fala aqui da geografia, fala da história, fala, por exemplo, aqui os nossos vaqueiros. Não pintou ainda um convite para fazer essa exposição nas escolas públicas do Piauí? Não, até agora não. Pois fica a sugestão. Essa evolução da fotografia, você que vem lá dos primórdios com seu pai, como é que você vê essa expansão? Porque teve-se a percepção de que o rádio iria sumir, a fotografia iria sumir, e pelo contrário, ficou tudo evidenciado. Como é que você vê essa evolução, você como fotógrafo profissional? Essa evolução é muito bem-vinda. O digital veio para facilitar, tanto na fotografia como no cinema. Fazer cinema de primeiro era uma coisa quase impensável. Hoje, você com o celular, você pode fazer um belo filme. Você tem vários fotógrafos contemporâneos, né, que fazem parte também. Eu queria que você pudesse elencar, porque você é o mestre da foto. No Piauí, o Medeiros, Zé Medeiros, um fotógrafo sensacional. A nível de Brasil, que você, por exemplo, ao longo dessa sua experiência de tantos anos, quem é que você poderia falar? Porque antigamente a gente, além do fotojornalismo, né, nós tínhamos também muitas fotos de revistas. Né? Era a Cruzeiro, a revista Cruzeiro, a revista Realidade, sempre tinha ensaio de fotografia. E um dos fotógrafos que eu mais admirava era o Miro. O Miro, para mim, ele fazia mágica com a fotografia, com preto e branco. São histórias de personagens que fizeram com que a fotografia, e se a gente for falar de revistas como a Veja, Isto É, a Playboy,
né, que tinha sempre ensaios fotográficos, enfim, várias entrevistas com fotos exclusivas, são instrumentos de comunicação que evidenciaram a fotografia na época que a gente, por exemplo, como você falou, tinha que pegar o filme, né, para levar para poder revelar. Justamente. Ou seja, nada online, nada de repetir, vamos bater mais um. O fotógrafo já tinha que estudar antes o enquadramento para não perder o filme era limitado. Eu acho que esse livro aqui resume bem quem é Aureliano Mira, que é um olhar, um lugar, Piauí em Foz. Mas eu queria que você se definisse para a gente encerrar esse nosso bate-papo, porque aqui a gente está tendo uma verdadeira aula de fotografia, uma verdadeira aula do que foi a foto, né, no século passado e até os dias de hoje. Eu tive a sorte muito grande de meu pai ser um grande fotógrafo. Ele conhecia a técnica toda da revelação, de tudo, e a sorte de o acompanhar nessas viagens, onde eu conheci o Piauí e comecei a amar o Piauí e me senti quase como uma obrigação de divulgar a beleza do Piauí, porque minhas fotografias, eu já fiz muita foto para turismo, para revista. Eu acho que o Aureliano ajudou muito o turismo do Piauí. E eu acho que até hoje continua ajudando. O documentário Fotografando o Passado, uma jornada pela história da fotografia no Piauí. Pois é, e essa bandeira que está aqui atrás tem exatamente o intuito de manter viva na memória da gente a nossa história através da fotografia. E olha, nós temos um piauiense de Bom Jesus, Grazi, que eu tive a oportunidade de conversar com ele em São Paulo e nós aqui no Piauí, porque ele saiu de Bom Jesus, foi morar em São Paulo, perdeu a visão e tornou-se o primeiro fotógrafo oficial de uma Paralimpíadas. Ele é o primeiro fotógrafo cego. Você acredita nisso? Nossa! Uma história, ele é um preto piauiense que realmente se reinventou quando perdeu a visão e tornou-se e fez história para o mundo. Foi reconhecido no Japão e ele começou, sabe aonde? As Olimpíadas do Rio 2016. Vamos conferir o bate-papo com ele? Vamos lá? O documentário Fotografando o Passado, onde a gente faz uma jornada pela história da fotografia do Piauí, tem a satisfação de ter, a partir de agora conosco, um fotógrafo piauiense da cidade de Bom Jesus, que foi morar em São Paulo. E a gente tem o orgulho de ter essa inclusão dentro deste documentário, porque nós estamos com o João Maia. Ele tem uma deficiência visual, mas se tornou internacionalmente famoso por se tornar um fotógrafo que cobriu as Paralimpíadas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso documentário, falando da fotografia no Piauí, onde você, a partir de agora, está fazendo parte. Tudo bem, João Maia? Tudo bem, Eudes Ribeiro. É um prazer fazer parte dessa história, a história da fotografia no Piauí. Pois é, fala pra gente, primeiro, com a superação, não é? Porque com essa deficiência você poderia muito bem estar se achando incapaz de estar numa profissão que a visão ela é essencial. O que foi que te inspirou a se tornar fotógrafo? Fala pra gente. Eu não sou o único fotógrafo deficiente visual no Brasil nem no mundo. Uhum. Mas desde criança, né, adolescente principalmente, lá no interior do estado do Piauí, você é de Bom Jesus? Na cidade de Bom Jesus, no Piauí, na cidade de Bom Jesus, essa paixão pela fotografia me despertou. Eu não nasci com a deficiência visual. Eu me tornei uma pessoa com deficiência visual aos 28 anos. Então, eu acho que o amor que você tem pela tua profissão, em primeiro lugar, a paixão que você tem pela fotografia são as principais ferramentas para um bom fotógrafo. Você tem que gostar do que faz, entendeu? Não é a câmera mais tecnológica que vai fazer de você o melhor fotógrafo, mas assim a tua bagagem, o que você aprendeu no seu dia a dia,
as culturas que você teve o contato, as pessoas. Então, a fotografia é contar histórias. E a gente conta essa história através das nossas vivências. Então, o fotógrafo ele tem que ter um olhar bem diferenciado. Já que eu sou uma pessoa com deficiência, o meu olhar é através dos sentidos, do tato, do olfato, né, da audição. Esses são os meus sentidos que eu uso para fotografar. Você falou que até os 28 anos você ainda tinha a sua visão. O que é que você lembra? Quem foi lá em Bom Jesus ainda que te inspirou? Né? Qual o fotógrafo que você possa lembrar, ou de Bom Jesus ou do Piauí, né, dessa nossa história fotográfica, que você possa lembrar que te inspirou? Ou foi somente a tua curiosidade em partir para a fotografia? Bom, eu nasci em 1974, então os grandes fotógrafos da minha cidade, que a gente chamava os retratistas, né? Me lembro do Servo. Depois, quando eu já estava lá na minha adolescência, eu conheci o Emiliano, que hoje é um grande empresário em Bom Jesus, mas atuou muito tempo, foi um dos primeiros profissionais da fotografia. A família dele sempre trabalhou com a fotografia, primeiro em Cristino Castro, depois eles foram para Bom Jesus. Então, o primeiro laboratório, mini lab de Bom Jesus foi a família do Emiliano que trouxe, o Emiliano. E a gente era jovem, a gente conversava muito, eu via ele com a câmera na mão, né? Uma câmera analógica, totalmente manual. Então e a gente conversava muito. Então eu conversava muito com esses profissionais de Bom Jesus que trabalhavam com a fotografia. E aquilo me encantava quando eu chegava lá para fazer uma foto 3x4, na época preto e branco, em que tinha um laboratório, aqueles químicos, aquele mundo me envolveu. E aí a paixão pela fotografia começou lá no Piauí. E esses grandes fotógrafos, como o Emiliano, o Servo, me inspiraram na fotografia lá em Bom Jesus. E no mundo hoje, quem me inspirou, um dos grandes fotógrafos cego, é o Eugênio Bafka, um dos maiores fotógrafos cegos do mundo. E ele me inspirou também. Outros fotógrafos brasileiros que é referência para todo mundo é o Sebastião Salgado. É outro grande fotógrafo que me encanta as suas imagens. E Walter Firmo, um fotógrafo negro, né, que retrata bem as nossas cores, a alegria, o povo brasileiro. Você participou de 3 Paralimpíadas, não é isso? Sim, Rio 2016, Tóquio 2020, mas aconteceu em 2021 devido à pandemia, e Paris 2024. A alegria de ter participado no Rio de Janeiro, que é em casa, já foi grande. Agora, como é que é ter ido conhecer o mundo com o seu talento? E, evidentemente, que, por exemplo, se já lá no Rio você já chamou a atenção, imagine lá no Japão, que as pessoas são apaixonadas por fotografia, né? Fala pra gente como é que foi esse processo das 3 Paralimpíadas já depois do Rio de Janeiro. Bom, Tóquio foi uma Paralimpíada diferente, né? A gente estava naquele período da pandemia, do Covid, então a gente não tinha torcida, né? E teve poucos profissionais da imprensa, né? Porque foi muito rigoroso para você conseguir o credenciamento para estar lá cobrindo no período de pandemia. Então, eu me lembro que a gente, quando pegava os transportes, né, para poder se deslocar dentro das arenas e para cobrir, sei lá, o futebol de cego, então, o golbol, o tênis. E aí a gente conversava ali com os profissionais, né, e eu via aquele carinho dos profissionais comigo, né, dos fotógrafos, curiosos. Sempre, quando eu estava dentro do ônibus, sempre tinha algum jornalista que queria fazer uma entrevista ali comigo para me contar um pouco dessa história de ser um fotógrafo deficiente. Tive, assim, a imprensa do Japão me abraçou, assim, tanto jornal, TV, web, então eu consegui dar entrevista para todos os canais de comunicações. Me lembro que estava na época da pandemia e eles, uma determinada TV do Japão, importante, né, alugou uma suíte no hotel que eu estava, trouxe todo o pessoal da produção, colocou aquela proteção que naquele tempo existia, né, que era
para as pessoas não ter contato, assim, e a gente ficava um pouco mais distante, mas fizemos essa gravação, várias gravações que eu fiz, com toda a segurança, com intérprete, então foi emocionante, né? Lá no Japão, quando eu cheguei, já tinha feito amizade com um brasileiro, que é o único jogador da seleção de futebol de cego, que é o Roberto Sasaki. Aí depois que terminou as Paralimpíadas, eu conheci a família dele. Ele é cego também, né? E a gente passeou pelo Japão, conheceu alguns pontos turísticos. Em Paris foi incrível, porque em Paris estava também a presença da torcida. Eu fui com a equipe grande no Japão, tanto no Japão como em Paris eu tive apoio da Fundação Dorina no Yu para cegos. Então eu fui representando, eu fui como embaixador da fundação. Então nossa equipe tinha 6 pessoas, né? Tinha 2 fotógrafos, 3 fotógrafos, o restante era jornalistas, e foi chefiado pela doutora Luciene Tonon. Ela tem doutorado em esporte paralímpico. Então minha equipe, a gente deu um show em Paris, e novamente a gente teve a imprensa, dei muitas entrevistas, por todos os meios de comunicação possíveis, e fiquei muito feliz em saber que em Paris, além de mim com deficiência visual, tinha uma mulher com deficiência visual. Então fiquei muito feliz em saber que, de alguma forma, eu estou abrindo portas para as pessoas com deficiências a participar desses mega eventos como fotógrafo. Uma pergunta, você hoje vive da fotografia, João? Eu dou muitas palestras pelo Brasil, também dou oficinas, workshop, entendeu? Então, o trabalho como fotógrafo também, sou convidado para cobrir eventos. Então, a fotografia hoje, ela me proporciona coisas que eu nunca esperei na minha vida, né? A última campanha que eu fiz foi para TIM, que vai concorrer ao Cannes, e contando a minha história como fotógrafo. Então eu sou muito feliz hoje, tudo que a fotografia me proporciona, conhecer o Brasil e o mundo através da fotografia. E você tem um projeto, você tem um sonho pessoal, que eu já fiquei sabendo, que é exatamente de você ter a oportunidade de uma exposição itinerante, e desde já você está convidado para vir para o Piauí. Vamos falar com o governador Rafael Fonteles, com o prefeito Silvio Mendes, porque nós precisamos trazer essa tua história aqui para os perezinenses, para os piauienses, para os alunos das escolas, né, públicas, né? Então, assim, mas você esteve no Luciano Huck exatamente porque você está tentando viabilizar essa exposição itinerante. Você esteve lá no The Wall, não foi isso? Fala para a gente também dessa emoção que foi de você estar com o Luciano, ele que é um cara que tem uma acessibilidade incrível. Eu sempre assisti os programas do Luciano Huck e imaginei um dia assim, será que eu vou estar nesse programa? E aí eu estava aqui em casa, de repente chega uma mensagem no meu Instagram da direção, né, da equipe dele, perguntando se eu queria participar do The Wall. Então, mas eles falaram, olha, João, você vai ter que passar pelo teste de, né, vai mandar vídeo, a gente quer saber da tua história. No primeiro momento, você ainda não foi selecionado, é uma pré-seleção. E aí, depois de um mês de pré-seleção, eu consegui, e foi incrível, cara, sabe? O Luciano Huck é muito humilde, a equipe dele é extraordinária, e ter a oportunidade de levar o nome da minha cidade, do meu estado, Piauí, para o mundo, né, cara? Eu acho que eu tive ali, no horário nobre, no domingo, eu consegui. Na hora que ele falou do meu Instagram, eu consegui 80 mil seguidores, né? Então, foi um programa muito assistido. Até hoje, quando eu estou andando na rua, as pessoas me cumprimentam, lembram desse programa. Ficaram também muito chateados, porque eles queriam que eu ganhasse, mas é sorte, né? Mas, assim, feliz pela minha história e por levar o nome do estado do Piauí para o mundo, né? E acho que qualquer piauiense tem que sentir orgulho. Então, em todas as entrevistas que eu dou, eu falo do meu estado, eu falo das minhas raízes, da onde que eu vim, quem sou eu. Então, com muito orgulho de ser do Piauí, de ser piauiense e bom-jesuense. João Maia, você é um verdadeiro piauiense que tem a superação no sangue.
você que acredita nos seus propósitos, você é um orgulho. E o Piauí tem a obrigação de te reconhecer. Você tem que trazer essa sua experiência para as crianças do Piauí, principalmente as que têm alguma deficiência, né? Para que você possa, através do seu exemplo, estar transformando elas. Eu queria que você me dissesse como é que essa tua exposição itinerante pode ajudar exatamente a todas essas crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, qualquer pessoa que por algum motivo possa ter, como você mesmo disse, ao invés de ter sido o fim, foi um recomeço para você. Através da minha história mesmo, que o esporte, ele transforma a vida de qualquer pessoa. Não só a pessoa com deficiência, mas qualquer pessoa. Então, através da minha exposição, eu quero incentivar as pessoas a praticar atividade física, independente da sua condição física. E também as pessoas olharem as pessoas com deficiência não como um olhar de coitadinho, de pena, mas olhar um ser humano que desafia os seus próprios limites no esporte. E hoje a gente tem, no esporte paralímpico, o Brasil sendo uma dessas referências no mundo, entendeu? Então, o esporte, além de trazer para a pessoa com deficiência a oportunidade de fazer novas amizades, a oportunidade de ter uma vida mais saudável, ela, de fato, inclui as pessoas. E as pessoas começam a olhar as pessoas com deficiência de outra forma, não como super-herói, mas como um ser humano que é capaz, através do esporte, de mudar a sua vida e de transformar tudo que está em volta. Eu acho que o esporte, ele é isso. E eu escrevi um livro para criança, infanto-juvenil, que conta a minha história, e é um livro totalmente acessível. Ele tem braille e tinta, ele tem áudio e no formato EPUB 3. Ele é totalmente acessível. E conta a minha história desse lado da minha família no Piauí e indo para o Japão, mas os protagonistas dessa história são 3 pessoas. Eu, deficiente visual, e os meus 2 irmãos, que são deficientes intelectuais. Um tem paralisia cerebral e outro tem esquizofrenia. É o Salim Filho, que é paralisia cerebral, e o Samuel, que é esquizofrênico. Então a gente conta essa história da minha ida para o Japão, conta lá, quando eu chego no Japão, quem me recepciona é uma pessoa com deficiência visual, que é o Roberto Sasaki, e falamos do esporte paralímpico, falamos dessas questões de ser um atleta de alto rendimento e trazer só alegria para o Brasil e para o mundo. Então, é isso. A minha exposição, ela tem que mexer com as pessoas e mudar esse olhar que a gente tem das pessoas com deficiência. Não olhe mais uma pessoa como um coitadinho. Olhe como um ser humano capaz de mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão em volta dele. Qual o nome do livro? Já foi lançado? O livro está quase pronto. A gente vai lançar aqui em São Paulo e depois eu quero lançar. Todo momento que eu levar minha exposição, eu quero fazer um lançamento desse livro. As Histórias de João Maia. Muito bem. E o nome da exposição, João? A exposição, a gente colocou o nome de Invisível, certo? Que fala desse meu olhar, desse olhar meu do coração, entendeu? Então a gente tá finalizando também a exposição, porque a finalidade dessa exposição, depois que a gente fizer o lançamento aqui em São Paulo, é rodar todos os estados do Brasil, levando aí a fotografia cega, essa questão do esporte paralímpico, que as pessoas possam ter esse contato e conhecer como é o esporte paralímpico. E a gente, de fato, vê também esses atletas como, esses sim, como os heróis, né? Eu acho que a gente, como o paralímpico, a gente consegue trazer muito mais medalhas do que o olímpico. Então, acho que o paralímpico ele precisa também desse destaque. Precisa que as pessoas conheçam o esporte paralímpico. E através de um olhar dos sentidos de uma pessoa que é cega. No meu caso, um fotógrafo cego. Olha, o documentário Fotografando o Passado, uma jornada pela história da fotografia no Piauí, teve a satisfação, o privilégio de ter João Maia, o fotógrafo piauiense de Bom Jesus,
reconhecido internacionalmente e que, com certeza, aí nós iremos lutar para isso, para que você possa trazer sua exposição aqui para Teresina, aqui para o Piauí, trazer o lançamento do seu livro também. Aqui nós temos o Salip e vamos trabalhar para que você possa vir para cá, para o Piauí, ter esse reconhecimento que o mundo já lhe deu, tá bom? Muito obrigado, parabéns por essa superação, por essa força de vontade, por essa fé em Deus que você tem, que é um exemplo para todos nós. Gratidão, Eudes Ribeiro. É uma honra participar desse documentário e fico muito feliz, porque eu acho que a fotografia ela tem que ser democrática, a fotografia ela tem que ser acessível, a fotografia ela tem que ser para todos. Por isso que a minha fotografia é cega. Eudes, você esteve batendo papo com outro fotógrafo também aqui do Piauí, não é isso? Pois é, o Assis, ele é fotógrafo oriundo de Campina Grande, na Paraíba, mas está aqui no Piauí há mais de 30 anos. Ele é fotógrafo do Jornal Dia, um importante meio de comunicação que faz do fotojornalismo um verdadeiro registro da história do estado do Piauí. E ele, com muita honra, acompanhou vários governadores que trabalhou na SECOM, e é com ele que a gente vai bater um papo para você conferir um pouquinho mais do olhar, da visão de quem veio de fora do Piauí, morar aqui, trabalhar, se apaixonar pelo Piauí e registrando tudo em fotografias, o nosso bate-papo com o fotógrafo Assis de Campina Grande. Vamos conferir. Esse é o documentário Fotografando o Passado, uma jornada pela história fotográfica do Piauí. Nós estamos com o fotógrafo Assis Fernandes e a gente mudou aqui de cenário, que nós estamos aqui às margens do Rio Poti, que aqui no restaurante Pesqueirinho, que é, Assis, um dos locais mais fotografados no estado, Rio Poti e o Rio Parnaíba, não é isso? Verdade. Inclusive eu já fotografei aqui N vezes, zilhões de vezes, porque não me lembro qual é a quantidade de imagens que eu tenho daqui. E aí, o seu olhar clínico de fotógrafo, queria que você me dissesse porque você habituou-se nas suas missões oficiais de fotografar muito cotidiano, muitas pessoas anônimas, muito aquelas imagens que você parava e colocava sua câmera fotográfica para funcionar. Por que você tinha sempre essa iniciativa? Porque o fotógrafo ele não se limita a fazer só aquilo que é destinado a ele. Tudo que, digamos, que rende uma imagem, ele vai fazer, né? Seja uma pessoa anônima, seja uma planta, uma flor, um pássaro. Então o fotógrafo ele está ligado 360 graus. Tudo que ao seu redor, ele pode render uma boa imagem, né? Então o fotógrafo ele tem esse ponto, esse dom, né? De fazer tudo o que realmente está ao seu redor, né? E quem trabalha com imagem, né? Ele, como eu falei, não pode se limitar só àquela imagem, mas às vezes ao seu lado tem várias imagens e pode ser explorada, e é isso que nós fazemos. E assim, eu sei que são inúmeras, né, fotografias, são milhares de fotografias, mas você tem como citar aí umas 3, 4, 5 assim, que vem à sua mente, que marcou e que te fez com que tirasse a foto naquele momento? O fotojornalismo ele proporciona exatamente essa diversidade e esse inesperado, né? Eu andava muito, hoje já não ando muito na rua, mas eu sempre andei muito na cidade toda, Teresina toda. Então a gente se depara com cenas inusitadas, como por exemplo, eu tenho um rapaz correndo no cavalo, puxando por uma corda, um ciclista, né? Ali. Então isso foi de dentro do carro, quer dizer, tudo muito rápido, né? Você vê e já está clicando, não tem aquele tempo de você parar, trabalhar, porque o fotojornalismo ele tem dois lados. Ele tem um lado mais tranquilo, que é aquilo que eu sempre digo assim, já são imagens preparadas já, você não faz muito esforço, mas tem o outro lado que precisa de agilidade, de rapidez, por isso os fotógrafos têm que usar câmeras rápidas, porque ele tem que ter o mesmo tempo, a câmera tem que ter o mesmo tempo do fotógrafo. E isso faz com que a gente se conecte, o fotógrafo com a câmera, para ser tudo ágil. E no fotojornalismo é isso, você tem que estar muito ligado, porque do nada pode surgir a foto.
A gente está fotografando o passado do Piauí até os dias de hoje. Eu queria que você me dissesse a sua opinião como fotógrafo, como é que foi, e você fez parte disso, da evolução da máquina fotográfica com filme, onde se tirava para revelar, né, para a era digital, que você já está com ela ali online, prontinha para uso. Como é que foi essa transição? Toda transição ela tem digamos assim, uma adaptação, né? Uhum. E é o desconhecido praticamente. Foi uma mudança, não foi assim uma mudança repentina, foi um acompanhamento. Na verdade também teve um sofrimento, porque você saía de um analógico, que era botar o filme, fazer foto, tirar o filme, botar outro filme, porque os filmes tinham uma quantidade limitada, né? Que era 36 poses, e aí você tinha que fazer fotos. Se fizesse mais de 36 fotos, já tinha que terminar o filme e colocar outro, entendeu? Então, assim, tem esse processo. E a digital não, era coisa totalmente diferente. Era, como eu disse, tudo novo, mas como a gente já vinha estudando, acompanhando o que estava acontecendo no mundo, né? E nós estávamos acompanhando, e aí foi que a gente veio a começar a se adaptar a esse novo modelo. Mas foi muito bom, era resultados imediatos, né? É claro que quando eu comecei com a digital há 23 anos atrás, é totalmente diferente. A própria digital é diferente hoje, né? Então, assim, tem uma certa lentidão, né, no processo, diferente de hoje. Tem essa evolução, como até hoje tem, como a tecnologia está em eterna evolução. E foi maravilhoso, assim. Para mim foi muito bom, porque trabalhar com analógico, hoje estou aqui trabalhando com digital, é mais uma experiência de vida, né, na vida profissional. Olha, o Fotografando Passado, uma jornada pela história fotográfica do Piauí, contou a história de Assis Fernandes, um paraibano de Campina Grande, que veio para o Piauí, e a gente queria exatamente passar esse olhar especial de quem veio de fora e se apaixonou pelo Piauí. Com certeza, eu tenho assim, uma admiração, que eu encho a boca, que eu digo no popular, de conhecer o Piauí todinho, sabe? Isso para mim é maravilhoso. Muitos piauienses, muitos teresinenses não conhecem nem 10% do que eu conheço do Piauí, né? E como eu disse, você chega na região do sul do estado, você vê que eu estou falando muito no sul do estado, também gosto do norte do estado. O sul do estado, por a extensão que é maior, né? Que você chega depois de Canto do Buriti, por exemplo, o sotaque é diferente, as pessoas já falam muito em Brasília, já não falam tanto em Teresina, pela extensão do território, que é bem maior, né? Por exemplo, se você pegar daqui até Cristalândia, não é Corrente, é Cristalândia, a última cidade do Piauí, você vai ter aí com 900 e poucos quilômetros. Daqui para Luiz Correia, né? Vai ser o quê? 360 quilômetros, mais ou menos. Isso. Então, por aí você vê que é uma diferença muito grande de extensão territorial. Para o sul do estado é muito grande. Para mim é maravilhoso, eu gosto muito do Piauí. Né? Um lugar do Piauí que você fotografaria 1000 vezes. Um lugar, é muito lugar. Você agora botou eu numa situação, porque é como eu disse, o Piauí tem pontos diferenciados. Tem o Delta, por exemplo, tem a Serra da Capivara, nem precisa, é muito lugar, sabe? É muita coisa assim que representa, que é de mais importante para a humanidade, no caso. Assis Fernandes, a gente fotografando o passado, contando uma jornada pela história fotográfica do Piauí. E a gente está por aqui pelo Centro Administrativo, que também faz parte da história da fotografia no Piauí. Pois é, no nosso bate-papo que nós já tivemos com o Aureliano Miller, também com Assis, eles falam exatamente dos governadores. E o Centro Administrativo, ele foi construído por Alberto Silva. O Museu do Piauí. Aqui a gente tem a história do nosso estado contada, a partir dos seus governadores. Aqui nós temos toda a transição política do nosso estado. Por exemplo, nessa sala, nós estamos aqui numa réplica onde era assim que se funcionava o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
E nessa mesma sala nós temos a galeria dos governadores do Piauí, a começar por Thaumaturgo de Azevedo até Regina Souza, que evidentemente o governador Rafael Fonteles ainda está no poder. Tudo isso deixa na nossa memória essa história política e você vai conferir agora uma sequência de fotos dos governadores do Piauí.